Senhor presidente, senhores senadores, o discurso do senador Suplicy inspira o desdobramento do tema. O BNDES é um banco que já tem 56 anos, é um patrimônio desse país, de importância inegável. Mas é preciso que se confira ao BNDES transparência maior. Há operações que, no nosso entendimento, não guardam uma relação estreitada com os interesses nacionais. Nós podemos, desde já, afirmar que o BNDES trabalha com dinheiro público, muitas vezes oriundos dos trabalhadores do país. Recursos do FAT, por exemplo, são transferidos ao BNDES. Recursos do Tesouro Nacional. Os empréstimos do Tesouro Nacional nos últimos meses ao BNDES chegam a 180 bilhões de reais, aumentando a dívida bruta do nosso país, a dívida pública interna. Trata-se de transferir recursos dos pobres para os muito ricos, porque as grandes empresas nacionais são as beneficiadas com empréstimos privilegiados, de juros subsidiados e de longo prazo para pagamento. Uma espécie, acaba sendo o governo ou o BNDES, uma espécie de Robin Hood às avessas. Não há como não fazer essa constatação. Ou se retira o S do social do BNDES, ou se confira a ele uma orientação que diga respeito a esta sigla efetivamente. Veja que isso já se abordou aqui, mas é bom repetir, dos 168 bilhões de reais que foram emprestados de 2008 até junho deste ano, 57% foram destinados a Petrobras e Eletrobras e mais 10 grupos privados, sendo que apenas 2 frigoríficos obtiveram empréstimos da ordem de 16 bilhões de reais, o JBS e o Marfrig. 3 bilhões e 500 milhões de reais ao JBS, dos irmãos Batista, para a aquisição de um frigorífico nos Estados Unidos da América do Norte. Portanto, nós estamos assistindo à evasão de recursos públicos, recursos do Brasil para a terra do tio Sam, recursos de trabalhadores brasileiros para o caixa de grandes empresários norte-americanos, a exemplo do que ocorre com esses empréstimos através das grandes empreiteiras do Brasil para Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Angola, etc. Empréstimos que causam problemas, como já verificamos há pouco tempo no Equador. Agora estamos verificando na Venezuela, com a hipótese do governo Hugo Chávez a sambarcar obras em execução, em razão do atraso. Há lá uma legislação que possibilita ao Estado estatizar obras quando estão atrasadas ou quando estão paralisadas ou quando o pagamento atrasa, enfim. Há uma norma jurídica do governo Hugo Chávez que possibilita esta providência por parte do governo. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, aliás, em relação a estas obras, a Transparência Brasil revelou uma grande preocupação, que seria um estímulo à corrupção lá fora. E há, da parte do Brasil, compromissos internacionais de combater a corrupção, embora isso possa soar ironicamente, porque aqui nunca houve tanta corrupção como há e ocorre nos últimos anos, mas há um acordo internacional que diz respeito ao combate da corrupção internacionalmente. E esses empréstimos que acabam dispensando, inclusive,
licitações no exterior possibilitam a corrupção da burocracia em outros países. Essa é uma constatação da Transparência Brasil. Vossa Excelência, permite um breve parte, senador? Pois não, breve à parte, com satisfação. Eu gostaria de assinalar, conforme inclusive transmiti ao senador Antônio Carlos Júnior, a concentração de empréstimos para os 10 maiores grupos econômicos nos anos 90 era maior do que presentemente. Primeiro um dado. Mas, com respeito a estas observações, que o BNDES estaria utilizando de formas inadequadas para realizar os procedimentos de empréstimos, eu quero assinalar, é todo direito nosso, e eu, inclusive, quero sugerir que Vossa Excelência também assine o convite para apresentarmos na CAI, na primeira terça-feira de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que será dia 31, para convidar o presidente Luciano Coutinho, do BNDES, para justamente nos transmitir, com toda a transparência possível, quais os critérios de concessão de empréstimos, como é que está a evolução, quais são os resultados, como é que está se empenhando o BNDES para democratizar as oportunidades de empréstimo, não apenas para as grandes empresas, as médias, as pequenas e as microempresas que passaram a receber também empréstimos. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos essa oportunidade de diálogo. Não será o primeiro, mas é uma oportunidade importante, assim como nós temos o procedimento de arguir periodicamente o presidente do Banco Central. Avalio que é importantíssimo estarmos arguindo também o presidente do BNDES. Muito obrigado, senador Suplicy. Desde 2005, eu venho tratando dessa questão dos empréstimos externos. O BNDES financiando obras no exterior, obras que faltam aqui, obras de infraestrutura. Os nossos aeroportos estão aí, os nossos portos, as nossas rodovias. Não temos obras de infraestrutura no Brasil. E estamos financiando obras de infraestrutura em outros países, com juros subsidiados. Dinheiro, repito, oriundo do esforço dos trabalhadores brasileiros. Estamos gerando emprego lá fora e deixando de gerar emprego no nosso país. Essa é uma questão que tem que ser discutida. Nós não podemos ignorar o fato. De outro lado, são transações, são contratos de empréstimos celebrados sem transparência alguma. Encaminhei ao Tribunal de Contas da União um pedido de auditoria, já recebi uma resposta parcial, e o que se alega é que os documentos que comprovam essas transações são insuficientes para o aprofundamento da fiscalização, e que há necessidade, inclusive, de uma fiscalização in loco, para se verificar se esses recursos estão sendo aplicados de forma correta, e se esses empréstimos oferecidos pelo país realmente se justificam, especialmente se levarmos em conta a necessidade da relação custo-benefício da aplicação do dinheiro público em qualquer circunstância. O governante, o administrador público, quando investe recursos públicos, deve considerar, no primeiro momento e sempre, a relação custo-benefício do dinheiro que aplica, especialmente num país com carências incríveis como o nosso, com demandas sociais, com necessidades imprescindíveis, com obras adiadas, tanto no plano da infraestrutura quanto no plano social. Mas o que... Pois não, senador Suplicy. O que me fez fazer este pronunciamento preliminar foi o senador Suplicy com o seu discurso, porque o meu objetivo era outro, embora se tratando de BNDES. Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, o meu objetivo era abordar uma outra questão. Há algum tempo, nós denunciamos uma operação que consideramos, no mínimo, suspeita
do BNDES no ano de 2007, transferindo a sua carteira Finame sem licitação para o HSBC. Uma carteira avaliada em cerca de 650 milhões de reais, foi transferida para o HSBC por cerca de 8 milhões e 300 mil reais apenas. E eu repito, sem licitação. Ou seja, o HSBC passou a ser o detentor dos créditos Finame equivalentes a 650 milhões de reais, por conta de ter repassado ao BNDES 8 milhões e 300 mil reais. O que justificou? O BNDES alega não ter instrumentos necessários para esta operação. Nós solicitamos uma auditoria do Tribunal de Contas da União. E tenho aqui uma síntese desta auditoria. No relatório, eu vou ler apenas alguns trechos que eu considero mais importantes desse resumo. No relatório, o TCU considera a omissão dos gestores na regulamentação do repasse dos créditos da carteira ao HSBC. Foi constatado pela equipe de auditoria que, durante o período compreendido entre a decretação pelo Banco Central do Brasil da intervenção do Banco Bamerindos, em 26 de março de 97, e a operação de cessão definitiva dos créditos remanescentes para o HSBC em 9 de fevereiro de 2007, o BNDES não realizou qualquer ação efetiva no sentido de gerenciar e controlar os recursos advindos da carteira de financiamento que havia recebido em subrogação. Explicando, durante esses 10 anos, o Bamerindos, sem licitação também, de maneira informal, estava encarregado de recuperar créditos referentes ao Finame BNDES. E em 2007 é que se repassou definitivamente ao HSBC de forma oficial, também sem licitação. E nesses termos, créditos avaliados em 650 milhões por apenas 8 milhões e 300. A equipe de auditoria do tribunal, ao analisar documentos disponibilizados pelo BNDES, concluiu que durante esses 10 anos em que o BNDES ficou responsável pela carteira, o banco não adotou medidas efetivas para gerenciar os créditos que eram de sua responsabilidade, deixando informalmente a critério de um banco privado o trabalho de recuperar e enviar-lhes tais créditos. Vale ressaltar que informalmente o HSBC passou também a administrar a carteira pertencente ao BNDES sem que tenha havido qualquer instrumento contratual estabelecendo critérios ou mesmo autorizando esse gerenciamento. O HSBC recebia à margem da legalidade os valores pagos pelos devedores dessa carteira e repassava os montantes ao BNDES. Senador Jaime Campos, como se isso fosse uma propriedade privada. Uma propriedade, uma fazenda, em que o proprietário faz com ela o que bem entende. É o que estavam fazendo, é o que fizeram com recursos públicos do BNDES. Não houve estabelecimento de poderes para a cobrança. Não houve. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Tribunal de Contas da União, que a meu pedido, a pedido do Senado, foi auditar. Não houve estabelecimento de poderes para a cobrança, não houve a fixação de valores de remuneração para o serviço, nem elaboração de qualquer documento oficial autorizando a prestação de serviços pelo HSBC. Dessa forma, o HSBC, mesmo sem poderes para realizar qualquer cobrança, recebia os valores dos beneficiários finais e repassava os créditos recuperados para uma conta do BNDES vinculada ao CNPJ do extinto Bamerindos. Destaco que esse repasse não era feito de forma individualizada por contrato, mas por valores globais, dos quais o BNDES hoje só tem os registros dos montantes e as datas do repasse. Eu acho uma irresponsabilidade pública
esse tipo de procedimento. O BNDES estava ciente, desde a intervenção no Bamerindos, da necessidade de solucionar o impasse, mas não tomou qualquer decisão sobre o assunto, tendo abandonado uma carteira de crédito com valor de 1,6 bilhão nas mãos do HSBC, fato que pode ter provocado a deterioração acelerada da qualidade desses créditos. Vale lembrar que os créditos subrogados ao BNDES, por isso, tinha todos os poderes para, a qualquer tempo, retomar a carteira e realizar a cobrança de forma direta. Poderia, igualmente, se assim o quisesse, contratar, por meio de processo licitatório, outra instituição financeira para gerenciar ou mesmo formalizar contratos com o próprio HSBC. Em vez disso, a diretoria optou pela omissão, gerando riscos e fragilizando a instituição. Senhor presidente, eu quero concluir rapidamente, depois você deu a parte ao senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, porque eu sei que o senador Jaime Campos deseja fazer uso da palavra. A ausência quase total de controle pelo BNDES da carteira de financiamento do extinto Bamerindos demonstra a falta de zelo de dirigentes do Banco de Desenvolvimento com o trato dos recursos públicos a ele confiados. O BNDES, apesar da obrigação legal de administrar todos os recursos públicos sob sua responsabilidade, não adotou, nesse período, os procedimentos adequados. A recuperação insuficiente, inadequada dos créditos, uma vez que o HSBC não tinha risco, nem obrigação de cobrar ou de repassar os recursos recuperados. A existência de operações de crédito geridas extraoficialmente pelo HSBC, sem respaldo jurídico, em virtude da inexistência de formalização de contrato, gerando irregularidades na cobrança realizada pelo HSBC. Bem, as irregularidades são tantas, eu vou encurtar. Para dizer o seguinte, em razão desse fato, e sobretudo porque um empresário do Paraná, que tinha um débito Finame com o BNDES, obteve da Justiça a aferição do valor legal a que correspondia o seu débito. A Justiça fixou o valor e esse empresário tentou pagar ao BNDES. O BNDES disse que não tinha condições de receber. Fato estranho, que num país como o nosso, alguém alega que não tem condições de receber. Normalmente se alega que não tem condições de pagar. De pagar é normal. Eu não tenho condições de pagar. Agora, eu não tenho condições de receber. Pois bem, o BNDES alegou que não tinha condições de receber. E transferiu os créditos para o HSBC. E o que o HSBC deseja receber deste empresário é um valor superior ao total pago ao HSBC pela carteira Finame de forma absoluta, que, segundo avaliações, chega a 650 milhões de reais. Bem, diante desse fato, e com a auditoria do Tribunal de Contas da União, nós impetramos uma ação popular. Eu assinei esta ação popular. Opero como litisconsorte nessa ação popular. Por quê? A primeira ação popular foi extinta liminarmente pela Justiça. Essa nova ação popular teve a nossa participação. E agora, mais recentemente, participo de uma nova ação popular buscando uma outra esfera do Poder Judiciário. Exatamente para que esta questão não fique apenas no discurso. Sempre somos cobrados, presidente, que falamos muito e agimos pouco. Neste caso, estou fazendo uma experiência de ação na esfera judicial. Embora senador, a minha responsabilidade é atuar especificamente aqui no Senado Federal. O que me cabia fazer, fiz, além da denúncia,
além de colocar este mal à luz para que ele possa ser combatido, requeremos auditoria. A auditoria respaldou a ação popular do setor privado, mas achei que podia ir além e estou participando também desta ação popular. E o pronunciamento de hoje tem esse objetivo. Eu tinha ainda vários outros itens assinalados aqui, sobre os quais me reportaria da tribuna, para demonstrar que há necessidade de uma perícia judicial. A Justiça Federal tem que determinar esta perícia judicial. É uma questão de honra agora. Essa é uma questão pública, é dinheiro público. O país está tomando conhecimento através do Senado Federal que há este impasse. E a Justiça não pode, sem uma perícia judicial, extinguir esta ação. Já adotou esse procedimento liminarmente. Agora temos mais 2 ações populares em curso. E nós esperamos que qualquer decisão, qualquer julgamento a respeito dela, só ocorra depois da necessária perícia judicial. O que se exige, no mínimo, da Justiça é que se faça a perícia. E eu concedo a parte com satisfação ao senador Antônio Carlos Senador Álvaro Júnior. Dias, a Vossa Excelência trata de um assunto, digamos, da maior importância, mas ainda se referindo a BNDES, é importante que nós, da oposição, estejamos atentos, porque a Câmara dos Deputados foi convocada na semana que vem para votar algumas medidas provisórias, além da Copa do Mundo. Tem uma outra que é anterior e que fala do aumento de mais 44 bilhões de reais no limite do dinheiro do Tesouro para o BNDES, em condições subsidiadas. Quer dizer, é muito importante que nós analisemos e discutamos essa medida provisória, para nós que não votemos de qualquer jeito. E nós da oposição temos uma responsabilidade imensa nessa próxima medida provisória 487. Ela aumenta em mais 44, passa o limite deste ano para 124 bilhões, com o 100 do ano passado, 224 bilhões. Então, é muito importante isso. O outro ponto que eu queria ressaltar é a questão da concentração. O BNDES diz que a concentração de grandes empresas ficou em 23%. Mas se incluir a Petrobras, essa concentração passa para 37%. E ele disse que os 10 maiores tomadores de empréstimo do banco foram 21,8%. Mas se botar a Petrobras, vai para 28,7%. Então, ou seja, há uma concentração clara. Agora, sobre novamente eu volto ao que o senador Eduardo Suplicy quis comparar com o governo anterior, do presidente Fernando Henrique, que em 98, que em 2000, as grandes empresas tinham... Óbvio, naquele momento nós vivíamos crises internacionais, uma atrás da outra, e não tínhamos o mercado de capitais que temos hoje. Ou seja, as grandes empresas não estavam tendo acesso nem ao mercado de capitais, nem aos recursos externos. Hoje a situação é diferente. O mercado de capitais está aí, forte. Os recursos externos existem. Então, se incluir a Petrobras, aqui o número é menor ainda daquela época do que agora. Então, é bom que fique claro que a manipulação de números não é uma coisa conveniente para esse debate. Esse debate tem que ser feito às claras. Então, nós temos que deixar tudo muito claro. Obrigado, senador. Eu que agradeço a Vossa Excelência, que é um especialista e que traz muito conteúdo a esse debate. Eu vou concluir pedindo ao presidente que autorize a publicação de todos os detalhes dessa síntese. Essa é uma síntese da auditoria realizada. É o enxugamento de todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas. Para concluir, eu concedo a Vossa Excelência, senador Jaime Campos. A minha pressa é em respeito a Vossa Excelência. Mas diante dessa fala do senhor, eu não poderia ficar aqui sem aparteá-lo. Sobretudo que é muito pertinente a sua fala em relação ao BNDES. Lamentavelmente, o BNDES me parece passou a ser uma instituição particular, de qualquer que seja, que não comanda aquela instituição, que é um banco de desenvolvimento do nosso país. Entretanto, senador Álvaro Dias, quando Vossa Excelência diz aqui da venda da carteira do BNDES, do final para o BNDES,
sem nenhum processo licitatório, ele é grave, até porque quem comprou é um banco privado. Fatalmente necessitava de nós fazermos uma licitação para ver qual seria a melhor oferta, de qual banco proporia a melhor oferta. Agora, senador Álvaro, o mais grave é que o BNDES, ele, nesses últimos tempos, passou também a ser um instrumento político-partidário. Vou citar apenas aqui um fato. O BNDES financiou para o governo do Mato Grosso algo parecido em torno de 245 milhões de reais para a aquisição de equipamentos mecânicos, caminhões, patrol, pá carregadeira e etc. E nessa compra de equipamento foi detectado, apurado, não só pela própria auditoria do governo do Estado, pelo GAECO, que é um órgão do Ministério Público, pela Polícia Fazendária, um subfaturamento de algo parecido de 50 milhões de reais. E o que me chama a atenção que esse dinheiro foi liberado de uma vez só. E eu imagino que o BNDES tinha a obrigação de participar, ou seja, nesta concorrência, auditando os preços dos equipamentos. Ora, o BNDES recebe aporte do governo federal, ou seja, do Tesouro Nacional, e nós temos aqui a obrigação de cobrar as providências do BNDES no sentido também de mandar apurar esse fato. É dinheiro também de impostos nossos que está sendo repassado ao BNDES através do Tesouro, e o BNDES, de forma pacífica, leniente, aceitou, diante de toda essa patifaria que aconteceu, de que não fosse o órgão, ou seja, responsável de fazer um pleito, ou seja, encaminhar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal também que participasse da apuração desse desvio, ou seja, dessa prática ilícita que fizeram na compra dos equipamentos com o dinheiro do BNDES. Acho que era o mínimo que o BNDES tinha que fazer, é mandar apurar e fazer devolver ou encerrar o contrato que ele tinha feito com o governo do Estado de Mato Grosso. Ora, o BNDES tem agido de forma errônea. Em determinados segmentos empresariais do Brasil, ele tem atuado de forma caolha. Haja vista no setor frigorífico, das indústrias frigoríficas do Brasil, lamentavelmente, o que se tem alavancado esse setor, nesse exato momento, é coisa inusitada na história republicana. O Brasil está caminhando aqui para tornar-se um oligopólio o setor frigorífico, com a participação, com a aquiescência do BNDES, porque os recursos é do BNDES. Isso está tornando-se a área da pecuária brasileira quase inviável, tendo em vista que o BNDES está alavancando dinheiro para 3 ou 4 grandes empresas da área frigorífica, com isso inviabilizando também as pequenas indústrias frigoríficas do Brasil. Eu acho que não é a política certa. E o que é mais grave, estão alavancando empresas, ou seja, aportando dinheiro em empresas que estão praticamente falidas, senador Álvaro Dias. É grave. Há pouco tempo atrás, uma determinada indústria frigorífica alavancou 300 milhões de reais. Após 30 dias, essa empresa entrou em recuperação judicial. Como que o BNDES vai dar para um grupo, ou seja, para uma empresa, 300 milhões de reais, e depois de 30 dias, essa mesma empresa, ela entra em recuperação judicial? Então, eu acho que o BNDES tem que ter mais critério, tem que ser mais responsável. Sobretudo, não pode ser um banco partidário, o que dá a entender de que ele passou a ser um instrumento político também. E isso é muito grave. O BNDES tem outras finalidades, de ser um banco nacional de desenvolvimento social. Todavia, na prática hoje, lamentavelmente, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente Luciano Coutinho, o banco não tem agido de forma correta e, acima de tudo, de forma transparente, na busca efetivamente de um banco que busca fazer verdadeiramente o desenvolvimento de forma social. Essa é a minha parte. Cumprimento Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Vossa Excelência, que é de um estado que tem uma pecuária importante, conhece o assunto e faz uma denúncia que tem que ser considerada. Estão formatando o oligopólio da carne no Brasil, financiando especialmente 2 frigoríficos, um deles o JBS, dos irmãos Batista, e financiando. Os 2 frigoríficos obtiveram 16 bilhões de reais do BNDES. 16 bilhões de reais concentrados em 2 frigoríficos. Mas qual é o critério? Qual a justificativa? Qual a razão para esse procedimento?
Enfim, isto vale a atenção do Senado Federal. Eu vou concluir resumindo o que pretendi afirmar em relação às ações populares. São dois momentos, 10 anos de 97 a 2007, com o BNDES e o HSBC à margem da legalidade, estabelecendo uma operação que, sem sombra de dúvidas, significou prejuízos ao país. Durante todo esse período, o HSBC trabalhou à margem da legalidade, por concessão do BNDES, na administração de créditos no valor de R$ 1,6 bilhões. Durante todo esse período, o BNDES deixou de providenciar a celebração do instrumento contratual exigido em lei. Portanto, à margem da legalidade. E o outro momento é esta operação de 2007. A ausência de procedimento licitatório que precedesse a celebração do contrato de cessão definitiva da carteira de créditos em 2007. A ausência de processo licitatório expõe a inobservância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia quando da cessão definitiva da carteira ao HSBC. Esta é a conclusão do Tribunal de Contas da União. Diante dos graves indícios de irregularidades, há que se adotar providências. O Tribunal de Contas deve estar adotando as suas providências. Nós adotamos as nossas, com 2 ações populares, que tramitam na esfera da Justiça Federal. E eu concluo manifestando a minha confiança na Justiça, de que não haverá extinção da ação de forma preliminar e monocrática, que antes disso se realizará uma perícia judicial para que o julgamento ocorra em defesa do interesse público. Muito obrigado, senhor presidente, e eu peço a Vossa Excelência que autorize a publicação deste relatório.